Salve meus amigos da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos a este vídeo aqui no Resenha Santista. E hoje, galera, a gente vai falar um pouco o pré-jogo de Santos e Vasco da Gama. Como é que eu montei esse pré-jogo aqui pra vocês? Bom, primeiramente eu peguei vídeos das últimas partidas do Vasco da Gama e analisei rapidamente o ataque e a defesa do time do Vasco, como eles tomaram gol e como eles fizeram. Vou trazer rapidinho pra vocês mais ou menos os critérios que eu utilizei. E aí eu separei alguns jogadores do Vasco e alguns do Santos que podem ser úteis para analisarmos para esta partida, ok? Então vamos começar falando um pouco do Vasco da Gama. Vamos começar colocando algumas imagens dos últimos jogos do Vasco aqui na tela para vocês, ok? Então vamos lá. A gente vai começar falando, galera, do jogo do Vasco contra o Ceará. Contra o São Paulo. Foi um empate de 1-1. E nesse jogo de empate de 1-1 aqui do Vasco contra o Ceará, contra Vasco da Gama, contra São Paulo, a gente teve esse 1-1 montado em um gol do Cano, que saiu logo no começo do jogo, e depois um gol do Luciano. Presta atenção como no gol do Cano é uma bola lançada em profundidade, o Cano passa por trás do zagueiro, chega na frente e consegue fazer o gol sozinho. O do São Paulo, é bem parecido também, na verdade não bem parecido no sentido do cara passa sozinho, mas tem uma movimentação rápida ali do Igor Gomes, o Igor Gomes passa sozinho, cruza e entra o Luciano fazendo o gol. Passando pro próximo jogo, gente, a gente tem Vasco e Defensa e Justiça. E aqui a gente percebe como que o Vasco é meio que uma avenidinha. Como que vários jogadores do Defensa passam, eu não sei se deve estar sendo jogados agora pra vocês, sendo vários jogadores de defesa pela defesa do Vasco, e sempre em profundidade. Então sempre que o time de defesa vai pro fundo do campo e faz uma jogada em profundidade, a bola passa fácil pela defesa do Vasco. E o Vasco também usa dessa ultrapassagem do zagueiro para conseguir fazer o gol. O problema é que o Vasco só tem uma jogada, literalmente tentar a bola, botar a bola no meio ou cruzar a bola pro zagueiro pro atacante, que geralmente é o Cano, passar atrás do zagueiro e conseguir fazer o gol. O mesmo se repete em Ceará e Vasco da Gama. O Vasco novamente tem uma bola enfiada, esse é o gol do Vasco, vocês estão vendo nesse jogo, e o cara sofre o pênalti ali, e aí a gente tem o pênalti e o gol. O Ceará, veja agora, que vai passar vários gols do Ceará agora, como em todas também é profundidade, os caras usam a velocidade dos lados ou do centro, passa por trás do zagueiro e consegue fazer o gol no Vasco da Gama. E pra acabar a gente tem Vasco e Fluminense, que foi o último jogo, e esse terminou 1-1. E aí eu tava analisando esse jogo do Fluminense 1-1 e percebam quantos chutes do Fluminense tem de fora da área. Claro, um resulta no gol, um cruzamento e chute de fora da área. Mas percebam como não tem muita ultrapassagem, não chega a bola lá no fundão, não tem pontas rápidas que botem a bola no fundo e afunilem pro meio. Não, a jogada do Fluminense é muito pegar a bola de fora e bater uma batida boa, mas que para no goleiro. E com isso o Vasco foi crescendo na partida e conseguiu trazer alguns incômodos pro Fluminense até no final conseguir encontrar o gol com o Cano. Bom, gente, o que isso tudo quer dizer? O que esses jogos todos quiseram mostrar? O jeito do Vasco jogar. Como é que o Vasco joga? Ele ataca utilizando uma zaga, tipo, quando a zaga tá travada aqui, ele tenta botar um atacante rápido, lança a bola pro atacante, o atacante passa pro trás do zagueiro geralmente, e faz o gol, ou os pontas passam pro trás do zagueiro, vão ali, cruzam pro meio, sempre pro meio, pro Cano, ou pra outro atacante, do outro ponta que esteja funilando, pro cara fazer o gol. Geralmente que dá esse toque em profundidade é o Benítez, tá? Sempre o Benítez por parte do Grêmio, tá? Então a gente tem esse ponto importante. E bom, agora vocês me perguntam como é que o Grêmio vem pra essa partida, Rex? Bom, o Grêmio vem pra essa partida. O Vasco vem pra essa partida provavelmente com Fernando Miguel, Léo Matos, Leandro Castan, Jadson e Henrique, Marco Júnior, Andrei, que é um bom jogador e tem que ficar de olho, Benítez, Gustavo Torres, Cano e Vinícius ou Ribamar. Outro jogador perigoso. Thales Magno não joga. Tá? O Thales Magno é um cara que é diferenciado até um pouquinho no Vasco. Tem um chute bom até de fora da área. Seria um cara que a gente teria que ter bastante cuidado. Mas ele não joga nesse jogo, pelo menos não entre os titulares aqui. Eu não sei se ele tá machucado ou não. Não sei se ele tá pendurado. Não sei o que aconteceu aqui com o Thales Magno. Mas o Thales Magno não joga. O Thales também, comprará suspensão automática. Então o Thales não vai estar nem no banco pra gente se preocupar. O Santos vai com um time meio que misto. Vai com John, Matson, Veríssimo, Luiz Felipe, ou Laércio e Felipe Jonathan. A zaga só não vai estar com o Lampérez. O Alisson, Pituca e Sandri, formando aquele meio que a gente já viu bem parecido, né? Na verdade, com o meio que a gente viu contra o Grêmio, só que de vez o Jobson vai estar o Pituca. E no ataque, Lucas Braga, Caio Jorge e Arthur Gomes, ou o Marinho. Bom, vamos lá. Essa é a formação original. O que eu apontaria aqui pra vocês? Primeiro, vamos falar dos dois jogadores mais perigosos do Vasco. Começando pelo Cano, que é o principal artilheiro, o cara que tá salvando os Vasco nos últimos jogos.
Percebam como ele joga bem centralizado aqui pelo meio, de fato. Ele sempre espera a bola no meio, ele não vai para as pontas. Ele é atacante bem clássico, aquele centroavante que espera botarem a bola no pé dele. Então, enquanto essa bola não está aqui no pé dele, ele não vai fazer muita coisa. Então, a gente tem que isolar ele aqui no meio. Quanto mais isolado o Cano tiver, melhor. O Lucas Veríssimo ele é muito importante nessa partida. Eu até colocaria o Luiz Felipe, não o Laércio, porque o Laércio é lento, cara. A gente precisa de zagueiros rápidos para não deixar ele passar para nossas costas, assim como o Vasco fez em outros jogos. Mas esse seria o principal perigo do Cano. Então, assim, eu não acho que é um cara que vai matar a gente. Eu acho que é o cara que pode matar a gente se a gente demore. Mas a gente jogando bem contra o Cano, a gente não vai ter tantos problemas assim. Bom, e agora vamos passar pro próximo jogador que eu quero mostrar aqui pra vocês. E esse é o Martim Benítez. Benítez do Grêmio é um dos principais destaques do Grêmio. E percebam como que ele ataca muito aqui, ó, pelo lado esquerdo do Grêmio. Ele é um meia central aqui, ele joga mais de volante meia aqui. Mas ele joga muito afunilando pelo lado esquerdo, que mostra a importância do lado direito. Já que o Alisson vai jogar, o que eu faria? Deixaria o Pituca como primeiro volante, deixaria o Sandri mais solto para ele armar o jogo. Armar não, mas ele auxiliar nas jogadas, como ele fez contra o Grêmio. E deixaria o Alisson responsável individualmente por marcar o Benítez. O Alisson foi bem interessante na partida contra o Grêmio, porque ele marcou individualmente o Jean-Pierre. Se é pro Alisson jogar, que ele jogue em cima do Benítez. Não deixe espaço pro Benítez. Até porque o Benítez vai jogar na esquerda e o Alisson, como a gente viu lá naquela outro pré-jogo, joga na direita. Então, é exatamente ele que vai dar combate no Benítez. Então, Cuca, individuação, eu queria muito que você botasse uma marcação individual do Benítez pelo Alisson. Deixa o Pituca para fechar o meio, fechar aqui a volância aqui no meio. E o Sandri mais livre para sair fazendo a jogada quando necessário. E volta para ajudar na marcação também quando necessário. E bom, gente, como vocês podem perceber pela posição do Santos, o Santos vai com Lucas Braga e Arthur Gomes. Meu Deus do céu, Arthur Gomes. Rex, essa é a melhor função pro Santos? E eu vou ter que falar que provavelmente, se não jogar o Marinho, talvez seja. E eu vou mostrar pra vocês por quê. Lembra que eu falei pra vocês que a importância do Vasco era passar por trás de laterais e por trás de zagueiros? Os zagueiros, tanto o Castan, que é bom zagueiro, quanto o outro, eles são bons zagueiros, mas eles são lentos. Então, se você botar a bola lá atrás, na corrida, você passa e faz uma grande jogada. Com isso, antes precisa ter velocidade. E que eu falei, bola lançada e em velocidade, nas pontas ou no meio. Para ter essa velocidade nas pontas, a gente precisa de pontas. Então, um Jean Mota, por exemplo, nesse jogo, presta atenção. Ele é um cara que fica até nos cantos aqui, mas principalmente defensivamente. Aqui provavelmente é quando é logo na lateral esquerda. Quando ele vem para ataque, ele joga muito aqui na parte direita do campo. A gente precisa que o Jean Mota ele ataque mais pelo meio, mais pelos cantos mesmo. Então o Jean até poderia servir, mas o Jean teria que ser colocado como ponta direita ou ponta esquerda. Ele colocado como meia, fazendo um 4-4-2 não seria útil, porque a gente entraria naquele negócio de chutar demais, que foi o que o Fluminense fez e não conseguiu sair com a vitória na frente do Vasco. Então é interessante a gente ter dois pontas. Então vamos tirar o Jean Mota. Vamos botar o Arthur Gomes ou o nosso monstro que vai jogar de fato. Cadê ele? Opa, eu achei que já estava aqui. Que é o nosso grande craque do Santos, o Lucas Braga. Por que o Arthur Gomes e o Lucas Braga? Vamos lá. O Arthur Gomes, não, perdão, o Lucas Braga, ele joga muito bem pela esquerda, mas também consegue ser bem participativo pela direita. Pela direita, ele auxiliaria na marcação do Maddison. Hoje não joga o Pará, joga o Maddison. E aí o Maddison a gente sabe que não é muito bom na marcação, então tem uma chance, eu acho que é o Vinícius que joga por esse lado aqui, de passar atrás dele para cruzar pro Cano. Logo, tendo um Lucas Braga para dificultar o trabalho do Vinícius, ia ser ótimo. Então, Lucas Braga aqui pela direita. Mas aí, outra vantagem, o Lucas Braga tem explosão. Então ele chega aqui e consegue botar a bola no meio da área. Ele consegue passar por trás dos zagueiros para fazer grandes jogadas. Então o Lucas Braga é um nome certo para esse jogo. O outro tem que ser o Arthur Gomes. E aí é o que eu faria. O Arthur gosta de jogar mais na esquerda? Deixa ele na esquerda. Mas o Arthur tem que voltar para marcar, igualzinho o Lucas Braga. Da mesma função tática do Lucas Braga para o Arthur Gomes. Explosão física, velocidade, chegou na área, bota pro meio a bola, volta, auxilia o Felipe Jonathan na marcação e faz uma lateral constante, boa e com ultrapassagem. Que aí a gente vai conseguir chegar ao final do campo cruzando as bolas. Outra alternativa seria colocar o Palha para fechar e o Felipe Jonathan de ponta esquerda. Sim, não quero usar o Arthur Gomes, porque o Arthur Gomes é ruim, por enquanto, né? Quem sabe, moleque da base já pode crescer. Mas por enquanto o Arthur Gomes não produz.
bota o Felipe Jonathan, Felipe de ponta, seria uma aposta muito grande, mas tudo bem. E deixa o Wagner Leonardo aqui atrás. O Felipe Jonathan passaria aqui, faria essa ultrapassagem, daria o linha de fundo e cruzaria, diga assim, botar a bola na área de maneira rasteira, desse passe pro centro da área, que é o importante, que é o que vai dar a ultrapassagem pro Santos, porque se os dois pontos ultrapassarem, o Caio Jorge, que é um atacante rápido, pode ultrapassar os dois zagueiros e sair em posição ótima para fazer o gol. Mas perceberam que eu falei jogada de profundidade com os pontas? O Caio Jorge pode ser útil nessa função. Por quê? Porque percebam como que o Caio Jorge domina este meio de campo. Então o Caio poderia voltar do centroavante, sair daquele meiuca ali que ele tá, fica aqui no meio e distribui a bola para as pontas que irão passar para tentar fazer o gol. Mas aí chega um ponto, a gente não tem nem o Lucas Braga que tem um chute bom e nem o Arthur Gomes que tem um chute bom. Então a gente teria uma outra alternativa. De vez hoje, a gente usar o Caio Jorge, e aí eu peço desculpa a todos, alguém que pode ter vindo pelo canal do Noronha me assistir. Hoje eu sugeriria e falaria que pode ser um jogo pro Bruninho, Bruno Henrique, Bruno Marques, Bruno Pirulitão, como vocês quiserem chamá-lo. Por quê? Porque o Bruninho, ele tem uma finalização melhor até hoje, por favor, não me cancelem, não me matem, do que o Caio Jorge. Então ele poderia ser um cara mais oportunista. A gente poderia deixar de fato pro Sandri a função de botar o Arthur Gomes e o Lucas Braga na corrida. Os dois correriam e poderiam cruzar tanto pelo alto quanto por baixo nas costas da marcação pro Bruno Marques entrar pelo meio e meter a bola na caixa. Acho que é uma aposta hoje, a gente podia apostar no Bruninho, até pra ver como seria o rendimento dele de centroavante titular. Então vamos lá, pro time titular do Santos hoje seria, vai ser, provavelmente aqui pelo site Terra Futebol, né? John, Matson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Felipe Jonathan, Alisson, Pituca e Sandri, Lucas Braga, Caio Jorge e Arthur Gomes. E qual seria o time Rex alternativo, né? Porque hoje a gente não vai jogar com os titulares para este jogo contra o Vasco. Seria John, Matson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, com certeza, Felipe Jonathan, Alisson, Pituca, Sandri, Lucas Braga, Bruninho e Arthur Gomes. Eu sou um baita fã do Caio Jorge, por favor, não entendam mal. Eu amo o Caio Jorge, mas acho que hoje é o jogo com perfil, cara e cheiro pro Bruno poder jogar. Espero que vocês tenham entendido a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhem aí com todo mundo. Se você curtiu, por favor, se inscreva, deixa seu like para ajudar o canal a começar cada vez a crescer mais e conseguirmos mais o público científico nesse tipo de análise. Agradeço vocês. Amanhã tem pós-jogo lá na roxinha, logo assim que acabar o jogo que tem transmissão na Globo às 4 horas. Conto mais com a participação de vocês. Muito obrigado por verem o vídeo e vamos torcer para um grande jogo no dia de amanhã.